Olá pessoal, tô aqui mais uma vez agora gravando esse segundo vídeo pra vocês. Hoje no primeiro vídeo eu contei um pouquinho sobre a minha história, minha família e tal. Agora eu quero começar, né, da minha infância. Pra gente poder subir nos degrauzinhos até chegar nos dias de hoje, tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda vai fazer. A gente poder compartilhar aqui para, assim como tudo que Deus fez e foi bênção na minha vida, que fortaleça a tua fé, que seja bênção na tua vida, que você possa encontrar esperança e força para não desistir e continuar caminhando, tá bem? Então, eu sou a caçula de 4, nós somos em 4 irmãos, 3 meninos e só eu de menina. Agora, um já é falecido, né? Meu irmão mais velho faleceu há um tempo atrás, no ano de 2014. E aí ficamos nós 3. E aí. Ai, gente. Eu sou a única menina de 3 meninos, né? Então eu cresci nesse mundo masculino. Aonde meus irmãos iam, eu ia. O que meus irmãos faziam, eu fazia. Era pets, era bola, era pé descalço, era joelho ralado, era toda machucada o tempo todo. Eles me botavam para brincar de futebol, eu brincava com eles e com os amigos deles. Então eu tava sempre junto. E eles sempre, né, me levavam para onde eles iam, né? Porque eu era caçula, eles não podiam me deixar sozinha. E aqui na minha cidade, a cidade era dividida por um rio, e aí tem o primeiro e o segundo distrito. E aí a minha mãe solteira, né? Porque meu pai é falecido. Meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim. Então ela teve que ralar muito para poder cuidar de nós 4. Então ela trabalhava o dia todo e a gente ficava em casa, meus irmãos cuidando de mim, meus irmãos fazia comida e tal. E a gente ficava em casa para ela trabalhar. Ia pra escola, eles me buscavam na creche. Por vezes me esqueciam na creche. Já teve vezes a minha mãe chegar do serviço e eles não terem ido me buscar, ter me esquecido. Esse pode. Então, por minha mãe trabalhar, eu trabalhava na casa da minha tia, então a gente acostumava, conhece a cidade, então a gente ia pra casa da minha tia, às vezes, né? Às vezes sozinhos, a minha mãe falava pra gente descer pra casa da minha tia, a gente descia. E aí a minha tia mudou pro primeiro distrito da cidade e a minha mãe passou a trabalhar um pouco mais longe de casa ainda. E aí em casa, na cidade, tinha circular, né, os ônibus. Então eu, criança, não pagava circular, então eu entrava no ônibus e ia pra casa da minha tia depois da escola, né, quando minha mãe falava pra ir, senão eu ficava com meus irmãos. E num belo dia, em 2020, perdão, em 2000. A minha mãe estava trabalhando, eu saí da escola, fui para casa. Cheguei em casa, a minha mãe ligou, porque já era para mim ter ido para casa da minha tia. Eu cheguei cansada da escola, com 8 anos de idade. Eu não quis ir. Eu não senti vontade de ir. Aí a minha mãe ligou, falou: filha, não fica sozinha em casa, vem. Porque meus irmãos estavam trabalhando, se eu não me engano. Um estava na escola, outro estava trabalhando. Então eu ia ficar sozinha naquele dia em casa a tarde toda até a mãe chegar. E a mãe falou pra mim, já que eu sabia pegar o ônibus, né, circular e ir, andava pela cidade tranquilo. E aí eu peguei e fui. A mãe falou pra ir, eu fui. Só que nesse dia, cansada, né, eu peguei a primeira circular que passou. Porque tinha 2 linhas, era por cor a circular. E aí E a circular aqui na época era por cor os ônibus, né? Vermelho, verde, né? E aí passou a vermelha. E aí a vermelha e a verde, a verde passava na esquina da rua da minha tia. Só que a vermelha não, a vermelha ficava um pouco mais distante. Eu tinha que andar pela avenida para poder chegar na casa da minha tia. E aí eu peguei e fui pra vermelha. Peguei a vermelha, desci no centro da cidade, peguei a avenida que eu tinha que subir, que era a Avenida 6 de Maio, e fui subir. Quando eu cheguei num determinado local, próximo a um depósito de areia, né? O depósito de areia estava de um lado, do outro lado tinha uma padaria. Tinha um homem sentado lá.
E esse homem pegou e virou pra mim e falou assim: ei, menina. Aí do lado da padaria tinha um terreno vazio. O homem pegou e falou assim pra mim, um menino novo, acho que ele tinha lá na casa dos seus 25 anos, não mais que isso. Ele pegou e falou assim: menina, um homem jogou uma caixa de boneca ali. Eu só balancei a cabeça, como a única menina de 3 homens, eu não gostava muito de boneca, não era chegada em boneca. Continuei seguindo. No que eu continuei subindo a rua, a avenida, esse rapaz levantou e veio atrás de mim. Eu percebi uma quadra depois que ele tinha vindo atrás de mim. Aí eu parei atrás de um carro e fiquei observando ele. Aí ele pegou e entrou numa esquina. Depois ele voltou daquela esquina e subiu. Aí eu desci de volta. Esperei um pouco e subi de novo. Na época ali, a avenida se chama 6 de Maio, tinha um hospital chamado 6 de Maio. Hoje não existe mais esse hospital. Tinha um prédio que estava em construção na época. Hoje tá lá o prédio, né? O condomínio. Mas na época estava em construção. E aí, esse hospital, ele faz uma quadra, né? O Hospital 6 de Maio. E aí, ele pegou e passou. Passou por mim pelo outro lado da rua e virou a esquina do hospital. Aí ele virou a esquina do hospital, porque o hospital era quadra, né? E eu fiquei embaixo da árvore por um tempo, um segundo só. Um homem saiu do hospital. Não, ele entrou no hospital, perdão. Perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava. Pensei em entrar no hospital, mas não entrei, segui. Só que o que acontece? Na hora que eu atravessava a rua do hospital, ali já ficava deserto na avenida. Porque ainda estava em construção, o condomínio e tal, era uma rua deserta. E aí, no que eu atravessei, que eu segui, eu vi ele sentado na calçada. No que eu atravessei, ele pegou e veio atrás de mim, pegou na minha mão, falou alguma coisa que eu não lembro. E no final da rua, passava mais umas 2 quadras, no final da rua, era a última rua, era a rua da minha tia. Só que aí no final era um monte de buritizal, era mato. Mato, mato, mato. Ele me levou lá pra baixo. No que ele me levou lá pra baixo, ele tirou minha roupa, abusou de mim sexualmente. Eu tinha 8 anos na época. Isso foi no dia 29 de agosto de 2000. Eu lembro de eu estar deitada, ele em cima de mim, eu só fechei meu olho e pedi pra Deus me tirar dali. E aí, quando eu abri meu olho, ele tava olhando pra cima, brigando com umas crianças, porque descia, era um morro bem assim mesmo, bem íngreme, que descia lá pro meio do mato. E era um monte de buritizal. E aí, ele brigando, quando eu abri o olho, ele tava brigando com os meninos na ponta do morro. Os meninos tacando pedra lá, nele. E aí, ele pegou e levantou, ficou de joelho, na minha frente, pegou e falou assim: eu vou ter que te matar. Eu peguei e falei pra ele: não, eu tinha 8 anos. Eu falei assim: não precisa. Não precisa me matar, não faz isso, meu pai é policial. Só que meu pai tinha morrido, né? Como eu falei, minha mãe estava grávida de mim quando meu pai faleceu. Mas o meu pai, eu vejo fotos dele com uma farda da polícia, ele tinha até uma espingarda e tal. Se eu não estou enganada, ele tinha se formado na academia. E aí, eu falei pra ele: meu pai é policial. Só que eu não falei que meu pai já estava morto. Aí, na hora, ele ficou com medo. Aí, ele pegou e falou assim... Aí, eu tinha um brinco, eu tinha alergia à bijuteria, então minha mãe tinha comprado uma argolinha de ouro, que era o meu brinco que eu usava. Ele olhou pro meu brinco e falou assim: esse seu brinco é ouro? Eu falei: não, é bijuteria. Aí, ele pegou e falou assim: mas como é que você vai embora? Você sabe ir embora? Eu falei: eu sei, sabia nada. Eu acho assim que foi Deus mesmo que me guardou ali para dizer tudo aquilo para ele, porque é uma criança de 8 anos. Eu peguei e falei assim: eu sei sim, não se preocupa, eu vou embora. Ah, mas o que você vai falar? Eu falei: não se preocupa, ninguém vai saber de nada, porque no fundo da casa da minha tia eu consigo entrar pela casinha do cachorro, eu tomo banho lá tem um chuveiro, eu tomo banho, me lavo e ninguém vai ver nada. Mentira, porque não tinha chuveiro, não tinha nada disso. E aí ele pegou, então tá bom, e foi embora. Vestiu minha roupa. Aí ele ajoelhou, ele ficou ajoelhado na minha frente. Olhou pra mim e me pediu perdão.
Ele olhou, ele falou assim, você me perdoa? Aí eu peguei e virei pra ele e falei assim, eu te perdoo. Cara, eu tava no meio do mato, eu não sabia nem de onde eu ia, nem de onde eu vinha. Eu sei que eu subindo, eu chegava em algum lugar. Aí eu subi, no que eu subi, cheguei numa casa, a mulher falou assim, menina, o que você tá fazendo ali? Aí eu peguei e falei pra ela que um rapaz tinha me levado pro meio do mato. Aí ela pegou e me levou pra casa da minha tia. Falei pra ela onde era, ela me levou. Nós estávamos bem próximos da casa da minha tia. Chegou lá, minha mãe, ela falou pra minha mãe olhou desesperada. Na hora que minha mãe puxou meu short, o sangue escorreu. Aí a minha mãe ficou desesperada, ligou pra polícia, a gente foi pro hospital, teve toda aquela coisa. Eu tive que passar por um procedimento cirúrgico, não sei o que que é, então não perguntei. Não, nunca entrei em detalhes disso. Eu sei que eu fui pro hospital, fui pro centro cirúrgico, e isso eu tinha 8 anos. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Mas Deus é tão bom, no sentido que as coisas mais difíceis da nossa vida que acontecem, a gente decide o que fazer com elas. Eu mesmo sem consciência do que, de como, porque minha família não era cristã, não tinha consciência no sentido de o que fazer com aquilo. Minha mãe, eu falo que a minha mãe ficou mais traumatizada que eu, porque a minha mãe ela não sabia como agir. E por eu só ter irmãos, eu sempre tive mais amigos do que amigas. Então eu vivia no meio dos meninos. E a minha mãe falava, você devia ter trauma de homem, você não devia nem chegar perto de homem. Eu vivia rodeada de mim. E eu falo que a minha mãe, ela teve, eu acredito que ela ficou com mais trauma que eu, porque ela, na falta de sabedoria dela, na hora que ela ficava nervosa, ela agredia com palavras. E ela começava a me chamar de estupada, sabe? Essas coisas. Só que isso, não sei se te dizer se realmente entrou no meu coração ou não. Era duro de ouvir? Era duro de ouvir, mas não foi nada que me paralisou. Não foi nada que me impediu de caminhar, né? E nisso eu estudava numa escola lá e mudei de escola por 2 vezes. E nessa tentativa né, de proteção da minha mãe, porque teve uma vez que não era para meus irmãos me deixar ir sozinha para a escola. Mas eles pegaram e me deixaram ir sozinha na escola, me deram até uma moeda, 50 centavos. Falei assim, Justo, não fala pra mãe. E nesse dia que eu fui sozinha pra escola, na hora que tinha bem na frente da escola tinha um mercadinho, e eu fui lá com 50 centavos pra comprar bala, e eu tive a impressão de ter visto o homem. Eu tive a impressão de ter visto. Na hora que eu vi, eu voltei pra trás, entrei na escola. Não falei nada pra ninguém. Eu falei só quando eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa que eu falei, todo mundo ficou desesperado, né? E até hoje, não sei quem foi. Não sei se tá vivo ainda. Mas eu sei que o que era ruim, o que era uma data, a data do dia 29 de agosto, que era para ser lembrada com tristeza. Hoje eu não lembro com tristeza. É uma data de comemoração, é uma data de alegria, porque o Senhor transformou o choro em riso, sabe? E não falo que não me machucou, a cicatriz está aqui, mas a ferida não, a ferida foi fechada. Não falo que não desenvolvi alguns medos, nunca fui paranoica de ficar, né? Ai, vai acontecer de novo e tal. Comigo não, nunca tive esse medo. No sentido extremo da coisa. Eu não desencadeou em mim nenhum excesso. Nem o excesso de medo de não me envolver com nada, nem com ninguém.
de me isolar, ou outra coisa, ou até de porque às vezes acaba confundindo a mente da gente, e a gente e tem alguns estudos que fala, não vou me colocar aqui porcentagem porque eu não fui pesquisar isso, mas que alguns casos de pessoas que se tornam homossexuais, elas sofreram. Então, eu não fui nem para um lado e nem para o outro, mesmo com minha família desestruturada, mesmo sem o suporte psicológico adequado. Eu não desenvolvi nenhum extremo, né? Não posso dizer que não tive um trauma, porque o abuso em si já é um trauma, que sempre vai ficar, né? Porque gera uma ferida que, que quando não tratada fica aberta, sangrando. Graças a Deus a minha foi tratada, hoje ela é uma cicatriz, no qual é uma data que não me entristece. E é uma coisa que eu sei, que eu senti na pele. Eu posso dizer assim que uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi depois que eu tive filhos. Eu falo assim que eu só fiquei mais tranquila como mãe depois que as minhas filhas passaram dos 8 anos. Quando elas completaram 9 anos, posso dizer que eu fiquei mais tranquila como mãe. Porque sempre ficava na minha cabeça, pensamentos permeavam a minha cabeça, e se acontecer com a minha filha? E se repetir com as minhas filhas? E se acontecer novamente? Não comigo, mas com as minhas filhas. Então esses pensamentos permeavam a minha cabeça. Mas eu fui me apegando em Deus, né? Passei por um processo de cura da minha alma, porque doía lembrar. Enquanto a ferida tá aberta, tá sangrando, dói. Hoje eu tenho cicatriz, mas eu já tive a ferida aberta. Porque como eu falei, o abuso em si já é um trauma. Mas o Senhor transformou. O Senhor transformou o choro em riso. Porque no outro vídeo eu vou contar pra vocês a história do meu casamento. Mas só pra deixar aqui pra vocês. Esse abuso ele aconteceu no dia 29 de agosto de 2000. E no dia 29 de agosto de 2009 foi a data. Eu me atentei isso, gente, anos depois de casada. Quando eu peguei minha certidão de casamento, fui atentar pra data que eles colocaram lá. Porque eu casei no casamento comunitário, então a gente teve um dia, a gente foi lá no cartório assinar os papéis, levar as papeladas, e aí no dia do casamento comunitário que a gente assinou. E aí depois que eu me atentei pra data. E aí quando eu precisei da certidão de casamento, eu fui olhar na certidão de casamento, tava lá a data. Porque eu precisava da data do dia do meu casamento, foi dia 29 de agosto de 2009. Então, Deus transformou o que era para ser celebrado com dor em alegria, o choro em riso. Então, hoje eu comemoro a data do dia 29 de agosto, mas não com dor. Eu comemoro a data de 29 de agosto com alegria, porque foi o dia do meu casamento, o dia que foi celebrada a minha união, no qual hoje a gente já está há 16 anos juntos. Então, aquilo que foi dor, quando ele cura, ele transforma. Ele transformou em mim. Ele fez grandes coisas na minha vida, na minha casa. E ele tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa. E eu creio que na tua casa ele também vai fazer. Não deixe que a ferida te pare. Não deixe que o abuso, seja ele qual for, talvez não possa ter sido um abuso sexual, mas possa ter sido qualquer outro abuso que você sofreu. Não deixe que ele te pare, não deixe que ele impeça, não deixe que a ferida fique aberta. Porque assim como eu fui curada, você também pode receber a cura. Então, há solução, há cura. E quando a cura vem, você vai olhar para a cicatriz e não vai doer mais. Porque só dói a ferida, a cicatriz ela não dói. Então, que você também possa ser curada na tua alma, na tua dor, naquilo que te fere, naquilo que tem sangrado, naquilo que tem te feito chorar. Que você também possa ser curado. Mas saiba que o processo de cura dói. E como dói. Porque quando eu passei pelo processo de cura, doeu. Eu chorava. E eu doía como se fosse no meu corpo mesmo.
Mas, graças a Deus, o Senhor colocou pessoas ao meu redor para cuidar de mim e me ajudar. E Ele me curou. E hoje eu posso dizer que eu estou curado e que você também vai ser curado. Que você também pode ser curada, porque o Senhor, Ele está aqui. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. É só a gente entregar para Ele e deixar Ele curar. E aquilo que um dia foi dor vai se transformar em riso. Aquilo que foi choro vai se tornar em alegria. Assim como foi comigo. Eu creio que você também pode alcançar. Deus te abençoe. Amém?